Se você já teve algum momento em sua vida em que sentiu que devia tomar outro rumo, então você não pode perder nenhum detalhe dessa história de empreendedorismo, porque há ensinamentos valiosos sobre empreender com franquia na área educacional. A questão é fazer a diferença na vida de alguém, e aqui no caso é na vida das crianças. Confira a chegada da Maple Bear, educação bilíngue canadense em Atibaia, por Juliana Saito e Leonardo Alves. Agora em O Acordo Podcast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou o Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vamos falar já sobre educação. Hoje nosso tema começa pegando duas coisas que eu adoro, né? Tanto falar sobre educação, quanto o porquê investir numa franquia, né? Educacional. Então, vocês já vão entender logo mais do que eu tô falando. E hoje tá legal porque, assim, pela primeira vez a gente tá repetindo um convidado, né? Tá vindo pela segunda vez, vai ganhar um presente extra e ainda num podcast seguido. Não. Então ele bateu todos os recordes. Eu acho que alguém pra bater o recorde dele hoje vai ser um pouquinho difícil, hein? Na verdade, a gente tem que ver, já tem aí outros podcasts que falam do sorteio, né, da presença do boleto. Eu acho que a gente devia pedir um Pix. Eu acho que a gente tem que pensar em alguma coisa. Cobrar um apoio aí. Duas vezes seguido? Não, um apoio até mais caro, né? Bora, amor, e quem tá aqui com a gente hoje? Bom, estamos aqui com o senhor Leonardo Alves. Novamente, né? Mais uma vez, e Juliana Saito. Que seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que vão falar pra vocês vão começar a entender. A gente já tem essa liberdade, a gente já se conhece. Pra quem tá assistindo, acha que conhece o Leonardo do episódio passado, mas enfim, a gente conhece um pouquinho mais de tempo. E vamos falar a respeito o porquê deles investirem em uma franquia de educação. E antes, vamos falar dos nossos apoiadores? Vamos lá. Então, ó, primeiramente, um sanitizantezinho Eu quero agradecer Linderme. ao AMB Morumbi Polo Atibaia, Aerodynamics, Belifarma Farmácia de Manipulação, Linderme e Typhon Shuri Center. Obrigado, senhores apoiadores. Bora dar uma lembrancinha, né? Essa lembrancinha aí, vamos lá. Aqui, ó. Então, Ó, Léo, não, você não vai ganhar, não, só de hoje. Você já ganhou semana passada. Adorei. Vai ganhar duas. Obrigada. eu tava feliz que Muito vocês me obrigada. convidaram que eu ganharia outra, Pode dar não aqui, vou Ju, a ganhar. gente põe no cantinho aqui legal. pra ficar Mas- fazendo a Legal, propaganda. obrigada. Mas vai Como pra você- mesma casa, né? Como você tem direito ao Pix? É o Pix. Se você quiser, você faz um adicional. A Linderme manda algumas caixas de aromatizante pra você. Eu acho que o Léo merece uma caixa a mais, porque a gente vai colocar lá na escola. Vamos ver até o final do episódio se merece. Senhores apoiadores, ó, Linderme, estão pleiteando mais aqui Porque a gente gostou aromatizantes. muito do produto, que é excelente, inclusive. Já tá espalhado maravilhoso. lá em Parabéns. casa já. Muito Aí, obrigada. Linderme, fica a dica já. Vamos colocar nas Maple Bear por aí, né? Olha só. Imagina com o ursinho São ali na frente. Vai ficar 170 no excelente. Brasil, olha. Tá vendo? Bora! Só uma coisa, antes de começar, nós vamos começar falando em português ou inglês? É, em Porque português, né? se a escola é bilíngue, eu queria saber como é que a gente faz esse podcast. Melhor português. Senão eu vou ter que me retirar. Eu que não consigo malemar falar o nome dos apoiadores, imagina. Não, vai. Bom, bora pro que a gente veio. Vocês não são da área de educação. Você, como consultor, já trabalhou há 15 anos. Mais você de falou, 15 anos, 15 como anos no consultor. mercado. Juliana, como advogada, de repente resolveram cair na área da educação. Então, vamos lá. Como é que foi que aconteceu isso? Acho que a Ju pode... Quer explicar melhor? Claro, claro. Primeiro, quero agradecer muito o convite de vocês. Estou muito honrada de estar aqui hoje. isso, Ju? Muito feliz. Um pouquinho nervosa, né? Mas estou muito feliz de estar aqui e de poder contar um pouquinho da nossa história. Eu sou advogada, me formei em 2002. Faz tempo, hein? Faz tempo. Já sou maior de idade no direito e trabalhei sempre com meu pai e com meu irmão, né? Me especializei em imobiliário, a gente ainda tem o escritório funcionando. E, poxa, em 2010, nosso bem mais precioso, nosso filho, nasceu.
E eu queria abrir um berçário, porque eu achava que não tinha escola para o meu filho precioso. Você sabe que é um negócio que várias mães Pensam, relatam isso. Com a Ju aconteceu na paternidade, ali quando o Leozinho nasceu. A gente fez até um plano de negócios para abrir um berçário. Mas aí não fez sentido na época. Encontrei um berçário bacana ali no Tatuapé. O Léo se desenvolveu super bem lá. Mas aí, nessa caminhada, a gente encontrou a Maple Bear, através de uma grande amiga nossa, que foi professora numa das unidades. E ela me perguntou se eu conhecia a escola, que era bilíngue, que a metodologia era muito bacana. E daí a gente foi atrás e percebemos que tinha uma unidade no nosso bairro, né? Matriculamos nosso filho com 2 aninhos na Maple Bear do Tatuapé. E, poxa... Passados alguns anos, a gente fez um curso de desenvolvimento humano e aí eu procurei e encontrei meu propósito de vida. Até uma parte legal, a gente dá esse crédito para as pessoas que fizeram a diferença na nossa vida, né? Eu era consultor lá da Costa Lavos, uma empresa que você conhece, que é uma fábrica de pão francês, lá em São Paulo. E aí os donos da fábrica me deram de presente um treinamento na Signa Treinamentos, que é do Fernando Trevisan. Um abraço até pro Trevisan. E nesse treinamento comportamental, a gente... Foi 1 ano, né, Ju? 1 ano de treinamento. Uma vez por mês, sábado e domingo. Falando sobre vários assuntos e numa dinâmica, eu acho que foi no meio do curso. O Fernando fez uma dinâmica com a Ju sobre perdas e ganhos. E sempre aquela questão de buscar propósito, né? Acho que está muito em alta essa questão hoje em dia de a gente trabalhar por um propósito. E ela mesmo amando o escritório, continua no escritório, ela viu que ela tinha um propósito de trabalhar com crianças, que era uma vontade que tinha aparecido quando o Leozinho nasceu, que ficou guardada. Ela ainda tem mais um, que é trabalhar com idosos, né? Que essa a gente ainda não conseguiu seguir adiante. Em breve, em breve. E aí, nesse treinamento, deu um start nela de eu tenho que voltar e retomar aquele projeto do berçário. O berçário não fez muito sentido e assim como a Ju comentou, a gente vendo o desenvolvimento do nosso filho, a Maple Bear é uma rede canadense, é uma rede muito estruturada, são mais de 170 escolas no Brasil, são mais de 500 no mundo. Ou será que não é uma franquia? A gente não sabia que era uma franquia, né? Na verdade, a gente queria voltar para o segmento, ou iniciar no segmento de educação, e olhou para a franquia, para a Maple Bear como uma possibilidade. E a gente descobriu, num domingo à noite, voltando do curso, que era uma franquia. Esse curso aconteceu, o Leozinho já estava com... Ainda estava com 2? Não, ele já estava com foi em quase 2016. 6 anos. 6 anos, ele tinha 6 anos de idade. Então, ele ingressou na Maple lá. Com 2, ele já estava desde 2012 na Maple Bear do Tatuapé. E em 2016, a gente fazendo esse curso... vários treinamentos, várias vivências, né? E dinâmicas. Aí eu me flagrei e falei assim, poxa, eu quero transformar o mundo e acredito que eu consigo transformá-lo através da educação, por meio das crianças. E quais crianças? Olhei, na minha frente estava meu filho, desenvolvido, super bem, numa escola bilíngue, que eu adorava a metodologia, estava percebendo o desenvolvimento dele de uma forma fantástica. E aí eu falei pro Léo, poxa, será que dá para abrir uma Maple Bear? Como será que funciona? E ele foi atrás e descobriu que era uma franquia. Então, foi incrível porque o Léo entrou em contato com o pessoal da Central na época, né, Léo? E eles falaram, olha, acabaram de desistir de Atibaia. E assim, fez todo sentido pra gente na época. Eu ia perguntar o porquê veio pra Atibaia. Pra mim foi um sinal, sabe aquele sinal divino, É porque assim. vocês já tinham uma ligação com Atibaia. Sim, meus pais são daqui, né? Mas a tua ideia, quando você saiu dessa dinâmica desse curso e falou assim, não, vou retomar essa ideia, o propósito da educação, que isso já estava, né, em você... Você não sabia ainda que seria para Atibaia. Você pensou na questão da Maple, que também não sabia que era franquia, que vocês não descobriram, mas aí vocês falaram, não, vamos ver qual é a possibilidade. O foco era educação. E se a gente conseguisse em São Paulo, seria melhor, mas a gente não tinha mais a possibilidade em São Paulo, porque tem toda uma questão de territorialidade. Então, eles falaram, a gente vai olhar umas cidades que são mais próximas de São Paulo. Eu acho que as coisas foram acontecendo, a gente conversou com a Elisete, né? Elisete, eu falo com ela até hoje, que é da expansão.
E ela falou, olha, São Paulo a princípio está fechado, porque ela imaginou que eu falaria de São Paulo por conta do que a gente mora no Tatuapé e tudo mais. Mas algumas cidades do interior estão em aberto. Tem alguma que você simpatiza ou que você acha que faria sentido? Eu falei, na hora. Falei para a Joela, Atibaia. Eu praticamente nasci em Atibaia, a Ju praticamente nasceu em Atibaia. A gente tinha uma conexão com a cidade de vir para cá nos finais de semana. E aí eu falei, e Atibaia? Ela falou, pô, Atibaia acabaram de desistir. A moça fez o distrato na semana passada. E aí a gente ficou até preocupado, né? Por que desistiu, né? O que será que aconteceu? Depois a gente veio a conhecer a Adriana. Hoje ela tá no Morumbi. Ela abriu a Maple no Morumbi. E ela veio visitar a gente, inclusive. Eu falei, mas por que você desistiu? Ela falou, olha, eu não conhecia ninguém na cidade, eu não tinha conexão na cidade, então eu fiquei preocupada de abrir na cidade sem ter conhecimento. Acho que ela veio pela questão que era uma cidade que tinha o espaço, então ela falou assim, vou para Atibaia, mas ela não tinha o contato, porque eu lembro muito quando a gente se conheceu, já se conhecia um pouquinho antes, mas daí veio mesmo se conhecer quando você conversou comigo sobre, que estava trazendo a escola para cá, e eu achei até muito curioso que quando você me contou que você ia começar a escola por... não sei como que fala lá, mas era por salas, né? Vocês não poderiam abrir a escola tanto é que o Leozinho não estuda na escola de vocês, né? Isso, a gente começa com o infantil, do infantil 1, né? Crianças de 1 ano até o infantil 4, por conta da metodologia. E a gente trabalha com a imersão em inglês nos 4 primeiros anos da educação infantil. Então, até por conta disso, eles orientam que a gente abra Eu achei sensacional essa metodologia. Até para explicar um pouco melhor, o que acontece? Por que eles não autorizam que a gente abra? Você imagina se nós tivéssemos aberto com as séries do Fundamental 1 lá. O primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, enfim. Até nós tivemos muita procura, né? Nos primeiros anos. Agora a gente está com as crianças do terceiro ano do Fundamental. Mas então, para a gente aceitar as crianças nessa idade, a gente tem que fazer toda uma avaliação, um teste, porque a gente dá aulas de português, né? Geografia e história em português, e a gente dá aulas de matemática, né? Inglês, artes, né? E ciências em inglês. Então, você imagina, né, aprender todo esse conteúdo numa outra língua, uma criança que nunca teve acesso a essa língua. Como que faz hoje? Né? Você faz uma pré-análise com o aluno? Tem que ter um nivelamento, né? Tem que ter um nivelamento. Exatamente. A gente faz um teste, né, de aptidão para ver se a criança está apta, até para não gerar qualquer tipo de sofrimento para a criança, né? Imagina ela entrar na escola e não está entendendo. Dependendo de como a criança está, a gente faz as aulas de tutoria, né? A gente dá um reforço para essas crianças, né, irem nivelando durante o período. Imagina uma criança de terceiro ano, entrando no terceiro ano lá na nossa escola, tendo aula de ciências em inglês. Que essa é a grande diferença, que eu acho que é onde o pessoal às vezes acaba não tendo conhecimento, como a gente não tinha na ocasião. Quando nós procuramos a escola para o nosso filho, nós procuramos algumas escolas no bairro do Tatuapé que se intitulavam bilíngues, e aí a gente começou a entender um pouco mais sobre o que é ser bilíngue ou não, depois que a gente se aprofundou mais na escola. Eu fui entender o que era bilíngue trabalhando com vocês, né, com a Maple, fazendo o marketing da Maple, eu fui entender porque o slogan era bilíngue de verdade. Então eu falei assim, o porquê? E eu aprofundei para saber o porquê. Porque a gente vai através da imersão, né? E como a gente está conversando com a nossa língua materna, a gente faz da mesma forma com as crianças e naturalmente elas vão desenvolvendo o bilinguismo. Isso é muito legal. Agora, só para as pessoas que estão aí em casa poder acompanhar a gente. Vocês entraram em contato, falou que a Atibaia estava disponível, os olhos brilharam, mas ainda com suspeita, porque não é possível, né? Por que a pessoa arremeteu? Aí vocês foram entender como era a dinâmica do negócio como franquia, porque vocês como pais já entendiam, eram amantes da metodologia, acompanhou o desenvolvimento do Leozinho, mas aí vocês foram entender como é que era o por trás. E aí, como foi isso? Então, é até engraçado, como você mesmo começou. Por a gente não ser da área, nós nos sentimos mais seguros em estar com uma franquia. Seria praticamente impossível a gente montar uma escola bilíngue com a metodologia que tem a Maple Bear, com todo esse know-how que eles têm de mais de 15 anos, 500 escolas no mundo, se nós não tivéssemos o suporte da franquia. Então,
A franquia, primeiro ela fez um estudo de geolocalização para saber se a cidade teria um público para isso. Tá? Comportava a escola. Porque tinha uma questão de um público específico para a escola. E segundo, ter a retaguarda de toda a metodologia. Então, da escolha do imóvel, ao tamanho das salas, ao mobiliário, à compra de livros e a toda a metodologia. E a mesma contratação da coordenadora na ocasião foi feita pelo diretor acadêmico da Maple Bear do Canadá. Então nós não tínhamos condições de avaliar se aquela coordenadora seria melhor ou não na ocasião e ele que fez a entrevista inicial. Hoje a gente tem essa coordenadora com a gente até hoje e ela que faz as demais entrevistas com os professores. Então, acho que a segurança de estar com uma franquia, com uma marca tão forte, ela cresce demais assim a cada ano, foi o que deu acho que a tranquilidade para a gente investir numa franquia. E eu acho legal porque, como a gente, né, também vocês falaram muito de propósito, né? E o nosso propósito aqui do nosso podcast, o Léo já sabe, porque já veio, então escutou, né? É passar o conhecimento adiante, claro. Né? A gente conseguir passar alguma coisa, uma dica, para quem tá em casa ali, tá escutando, falar assim, poxa, isso é legal, poderia aplicar. Então, quando a pessoa tá procurando uma franquia, primeiro, claro, uma franquia com nome, uma franquia já renomada, que tenha uma condição. Existem várias franquias, você se aprofundar, porque você é advogado, ele consultor, sair do nada para educação... Não, mas aí que eles se completaram Justamente. na questão da escolha, Então, né? para a pessoa que está lá pensando em abrir alguma coisa, em empreender, veja que você é capaz de fazer, desde que você ache uma coisa que te motive, que tenha um propósito para você. Claro. O trâmite... Quando vocês avaliaram toda a questão do negócio e eles também fizeram todo esse estudo também da região. Da região e da gente, tá? Porque isso daí, exatamente. Que é um negócio que hoje em dia... Eu acho que é um negócio que é muito bacana da Maple Bear, e não sei das demais franquias, mas assim, eles possibilitam você conhecer outros franqueados. Então, nós fomos visitar várias unidades. Valinhos, Pacaembu. E assim, o pessoal é super receptivo. Solista. Eles mostraram tudo pra gente e isso dá uma segurança, porque a gente conhece, vê a operação, vê as crianças, né, ali estudando, a gente vê na prática tudo acontecendo. O famoso não tem nada a esconder, né? Exatamente. Então, assim, eles falaram todos os pontos pra gente, deram várias dicas, assim, eu não sei se é pela área, não sei especificamente, mas o pessoal foi muito acolhedor, né, Léo? E foi fundamental pra gente decidir essas E é engraçado que hoje, até pelo relacionamento que a gente tem com o pessoal da central, lá da franquia, o pessoal me recomenda. Então, eles também recomendam essas pessoas que nós visitamos, que estão sempre abertos, né? Vinhedo, Pacaembu, Jardins, né? São sempre o pessoal que está aberto a receber. E hoje a gente também recebe futuros franqueados, a gente recebe na escola, a gente passa as informações para poder dar essa mesma segurança. E a gente tem visto uma crescente aí, às vezes tem pessoas que são da área ou não, mas a gente tem visto às vezes médicos entrando no segmento, porque a retaguarda que a franquia dá é tão boa que eu acho que o pessoal sente segurança mesmo não sendo da área, acabar investindo na franquia. É engraçado. Vocês foram aprovados, estava tudo de acordo. Quanto tempo? Do primeiro contato até o... Foi 16, né, Ju? 16 o primeiro contato, aí a gente rodou o contrato, fez o fechamento e tudo mais, e aí começou a parte mais... O contrato acho que foi no final do ano. Final do ano de 16, né? Isso. Aí começou a parte mais difícil, que era procurar um imóvel em Atibaia que atendessem as necessidades da escola. Isso você lembra bem? Lembro. Porque eu tinha que achar um imóvel que pudesse comportar pelo menos 5 salas, né? 5 salas para começar a operação. 5 salas de 50 metros quadrados com banheiro e pia dentro da sala. Aí a gente começou a procurar alguns imóveis, a maioria eram casas que eu teria que derrubar, adaptar e tudo mais. Então a gente demorou muito. A gente achou quase nos 45 do segundo tempo, porque a gente não conseguia achar nada. Tinha a questão da lei de zoneamento aqui na região, da Lucas e tudo mais.
Mas eu acho que essa foi uma das tarefas mais difíceis, foi localizar o imóvel. Deu um Vocês entrave, né? iniciaram em 18? 18, começou em 18. 2017 ficou nesse processo O ano de inteiro procura de imóvel, reforma. É que a gente ainda documentação. conseguiu fazer a obra com o pessoal do pré-moldado, então a gente começou a primeira fundação em agosto, para começar a escola em fevereiro. A gente recebia visitas de algumas famílias, falava, mas vai dar tempo? Vocês estão começando Não existe. A escola não existe, de fato não E eu existia. lembro, começou com quantas salas? A gente começou com 3 salas. 3 salas, né? 3 salas. Que eram salas. de quais anos? Era uma sala das crianças de 1 e 2 anos, que era o Early Toddler. Depois as crianças a gente fez Nursery JK. Tinha uma... Ah, não, desculpa, 2 salas. 2 salas, duas salas no período da tarde ou manhã? Da manhã e da tarde. E da tarde, Isso. é verdade. Tinha pouquíssimo, 17? A gente começou com 17 alunos. 17 alunos, quando a gente começou. E eu acho que passou por um crivo da sociedade, por um crivo dos pais, de sentirem que a escola funcionaria, de sentirem o início, porque é difícil as pessoas, por mais que seja uma franquia, apostarem numa empresa que está começando, né? Um negócio que... Mas para você, que é um franqueado, né? Para falar para quem tá escutando, você acha que isso ajuda? Para uma pessoa que já conhece a marca, que fala assim, opa, peraí, então não é uma escola do nada que tá chegando aqui, muito mais que tá do que isso, né, montando... Danilo? Você vai procurar uma escola, você não quer que teu filho saia de lá. E a franqueadora, ela te permite isso. Se, por exemplo, acontecer alguma coisa com a Juliana, com o Léo, enfim... Eles assumem. Eles assumem a operação. Então, tá em contrato. Né? Se por algum motivo a gente não quiser mais, eles exatamente. assumem a operação. E aí entra no guarda-chuva da rede, né? Que é muito maior do que... Aí os pais também, eles não se sentem E querendo ou não, dá uma segurança, resolveram sem mudar dúvida. para os Estados Unidos. Resolveu e largar, fechar, resolveu vender, E aí, resolveu, sei lá. tem isso. Não, porque quando você monta uma franquia, principalmente, né, de nome, assim, na área de educação, que hoje eu acho legal, porque a franquia, antigamente a gente via pequenas franquias, rede fast food, hoje mais está focado crescendo em fast muito, food, hoje né? está crescendo fast muito, food. então você fala assim, de ensino, uma marca grande como essa, né, que está presente, acho que quase no mundo inteiro. Sim. Então você fala assim, poxa, vai começar um negócio, e um pai que já ouviu falar, ou que joga, ou que vai atrás, ele joga na internet hoje, porque hoje o nosso acesso está aqui na palma da mão, então Maple Bear entrou lá, onde tem, como funciona, fala assim, poxa, tem uma credibilidade, então eles estão montando uma escola com respaldo. Esse teu comentário foi fantástico. A gente recebe alunos do Brasil inteiro. E a gente também recomenda, ou a gente não perde, vamos dizer assim, alguns alunos mudam de Atibaia para outras cidades do Brasil e entram na Maple Bear. Então isso é muito legal. Esse intercâmbio a adaptação da criança é rápida. O uniforme é o mesmo, o totalmente- material é o mesmo e a material metodologia é a mesmo, mesma. Continua. Então a gente tem professores que foram para Bahia, para São José dos Campos, para São Paulo, recentemente. E a gente tem alunos que foram para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro e vice-versa. Às vezes vem alunos que eram de São Paulo, que vieram para cá, que eram de Belo Horizonte, que vieram para cá. Então, isso é muito fácil, esse intercâmbio entre os alunos e professores na rede. Eu acho que isso que dá uma força para a rede. É uma comunidade ali que se ajuda e tudo está interrelacionado, né? Então, acho isso é uma força da franquia, com certeza. Hoje, a maior dificuldade do início da Maple, com certeza, foi onde iria ser a sede. Isso. Eu acho que... Porque a parte de contratação, foi o que você falou, você estava ali tranquilo pelo fato de ter, assim, ainda eles a gente precisava auxiliando na questão, precisava assim. de pouca equipe também, né? A gente deu sorte, engraçado. Isso perguntavam bastante pra gente. Mas vocês acham que a cidade de Atibaia tem profissionais capacitados para trabalhar numa bilíngue, né, de verdade? Porque a gente, às vezes, eventualmente recebe currículos lá na escola e a nossa coordenadora marca a entrevista e ela começa a fazer a entrevista em inglês. E aí a professora fala assim, mas a entrevista é em inglês? Sim, porque é uma escola bilíngue. Tá, mas não é para lidar com crianças de 1, 2 anos? Eu preciso falar tão fluente assim? Precisa. Então a gente percebe que essa cultura do bilíngue de verdade, que é isso que eu acho que a Maple Bear ela bate muito forte, é que tem outras escolas como tinha no Tatuapé, quando a gente foi procurar para o nosso filho, que também não eram bilíngues. Que na verdade algumas palavras eram ditas na chegada da criança, na saída da criança e tudo mais, e aí falava que era bilíngue, e não era.
Então, assim, como a gente precisava de poucos profissionais no início, foi tranquilo. E a gente tem... A nossa coordenadora atual era da Maple Bear de Uberlândia e tinha muita vontade de morar em Atibaia, para ficar mais próximo da capital, porque ela queria fazer pós-graduações, ela sabia que em São Paulo é onde tinha tudo. E a nossa professora principal era da Maple Bear de Alphaville e morava em Atibaia. Então, quando viram que abriu a Maple Bear, a gente recebeu currículos de profissionais que queriam trabalhar em Atibaia, entendeu? E então acho que isso facilitou. E o fato de estarmos próximo de São Paulo, com a pandemia isso aconteceu muito, muita gente quis mudar para Atibaia, para ter uma qualidade de vida, e nessa vieram professores também, alunos e professores, né? 18 foi o ano que startou a Maple em Atibaia. 19, vocês tiveram que crescer uma sala só, é isso? Que cada ano vocês poderiam ir Isso, a aumentando gente pegou um ano. as salas que a gente estava com 2 séries juntas, a gente dividiu, né? E a gente abriu o último ano da educação infantil, né? E então a gente transformou em 5 salas, né? Então as 2 ali do começo se transformaram em 5 em 2019. E aí incluiu mais uma turma, né? Porque lá tem um nome... Começou com a IK, né? Que é o último ano da educação. Tem um nome, a nominação deles lá, que é o Toddler, que são os pequenininhos, o Nursery, o JK e o SK. Então, quando a gente começou só com o Toddler, com o Nursery e com o JK. Pra explicar pra quem tá em casa, você consegue por idade? Isso, Toddler, crianças... A gente faz Early e Toddler, são crianças de 1 e 2 anos. O Nursery é crianças de 3 anos. O JK, crianças de 4. O SK é o último ano de educação infantil, crianças de 5 anos. Tá? Eram essas séries que a gente tinha em 2019. Tá? Porque em 18 abriu com as 3 primeiras turmas. Tá. Em 19, mais uma. E até outra recomendação deles. Não comece com as 4 turmas da educação infantil, porque senão logo no primeiro ano, no segundo ano, você já tem que ir para a educação fundamental. Que daí já é uma legislação diferente. Já muda tudo. Então eles falam... A gente sai da Secretaria da Educação de Atibaia, vai para a Diretoria de Ensino de Bragança. Então tem uma série de requisitos do fundamental. Então é interessante a gente... Eles falam, fique 2... Eles recomendam, tá? Não é todo mundo que faz. Fique 2 anos com a educação infantil, para sentir como é que as coisas se encaixam, para só daí vocês entrarem no ensino fundamental. E a gente começou o fundamental em 2020. Ano bom, né? No ano... Foi um ano ótimo. Alfabetização das crianças do primeiro ano fundamental online. Então foi um grande desafio. Mas você pode falar um pouquinho dos... Vou falar em inglês aqui, os big numbers. Numbers que fala, ó. Vou conseguir, ó. Força. Cresceu, né? Para vocês? Em 2020? Na pandemia, sim. Porque começa a questão de que eu acho que as pessoas procurarem um ensino melhor, né? Ou Atibaia, veio muita gente morar em Atibaia, né? Sim. Eu acho que isso pode ter também... Contribuiu com matrícula, né? Fala aí, Ju. Pra gente foi super bacana. A gente começou em 18 com 17 crianças. No meio do ano, a gente passou a 30. Em 2019, a gente começou o ano com 45 alunos. No meio do ano, a gente estava com 60. 60, né? Mais ou menos. E a gente permaneceu assim. Até a pandemia, né? Isso. Aí, na pandemia, a gente passou a 67. Perdemos alguns alunos menores, ganhamos outros. E a gente continuou meio que na média, né? E de lá para cá, hoje a gente está com 179 alunos. 179. Então, a gente veio crescendo e a pandemia fez com que muitas famílias viessem para Atibaia e a gente conseguiu... Nós recebemos na pandemia muitas famílias vindas de São Paulo, bastante. Outras famílias que vieram de outras escolas também, que migraram para nós, mas bastante acho que veio de São Paulo e outras cidades. Nesses 4 anos, vamos assim dizer, a Maple mesmo, a franqueadora, cresceu demais, né? A franqueadora cresceu muito e eles investiram bastante também, né? Na verdade, o que aconteceu foi em 2017, porque a Maple Bear ela foi criada, eu não sei há quanto tempo, mais de 15 anos atrás, eu acho que foi, por um brasileiro e um canadense no Canadá. Tá. Eles começaram a ideia da Maple Bear, vieram para o Brasil, estão muito fortes na Ásia também. E aí, quando foi em 2018, acho que 17 para 18, o Shahin Zaher, que é do Grupo SEB ali, SEB, né? Grupo SEB, comprou a operação da Maple Bear Brasil. Ele
comprou do brasileiro que havia montado a escola com o canadense e manteve o canadense. Então ele comprou do brasileiro a Operação Brasil. Quando foi, acho que o ano passado ou retrasado, ele curtiu tanto, e ele é um cara que é da área da educação, é muito forte, o grupo é muito forte na área de educação, que eles acabaram comprando a operação mundial. Então, hoje brasileiro é dono da operação no mundo. A gente mantém... De uma parte. O canadense ainda continua. O canadense continua. Enfim, o Rodney continua, mas a maior parte... Porque foi um fundo de investimentos que entrou e comprou toda a operação. E é engraçado que a gente conseguiu perceber um ganho de qualidade também. Quando entrou esse grupo, por eles já serem do segmento de educação, acho que eles têm o COC, tem outras operações... A gente percebeu o tamanho da central também cresceu. A central foi para um prédio novo, a quantidade de profissionais aumentou muito, do pessoal do marketing, pessoal do pedagógico e tudo mais. Então a gente sentiu, eu tive na última convenção presencial que nós tivemos em São Paulo, e eles falaram que eles estão muito conectados ao Canadá, por questões óbvias, e eles estão investindo muito forte no pessoal acadêmico, tá? Então assim, eles falaram... Tudo que tiver de mais novo e mais moderno na educação, porque a educação está mudando muito rápido, nós vamos trazer para a Maple Bear. Então, assim, é legal porque a gente percebe que tudo que acontece de novo no mundo sobre educação, a gente tem acesso rápido. Por ser uma rede mundial e global, a gente tem muito acesso rápido. Tanto é que agora, recentemente, eles fecharam uma parceria com a Trent University e com a Universidade de Montreal, que eu acho que esse ano ou ano que vem vai ter a primeira turma de estudantes da Maple Bear do 9º ano que vão fazer o Summer Camp. Então, a gente... agora em julho já. Em julho já, é esse ano, né? Uhum. Então, a gente, por ser da rede, os alunos da Maple Bear terão um livre acesso a uma universidade do Canadá, que isso acho que é um... Leozinho vai quando tiver? Sem dúvida. A Ju não tá querendo, tá falando que vai junto, que não vai deixar. Eu vou querer estar junto com ele, mas é bacana que lá dentro da universidade vai ter uma Maple Bear, né? Então isso possibilita uma série de possibilidades e oportunidades para os alunos, né? Então, acho que ele não vai poder perder essa experiência. Ju, curiosidade minha. Porque eu lembro quando a Maple, ela existia e não existia, né? Eu falo olhando lá aquele terreno e começar a escola. Primeiro dia de aula, quando começou, qual foi a sensação que bateu em você? Porque você ficou mais de um ano vivendo Sim. aquela expectativa de começar a escola. Quer dizer, ela já existia, mas ela ainda não tinha aquela rotina de crianças e tudo mais. Para você, foi o dia que você virou e falou assim, não quero mais sair da escola, né? Foi. Olha, eu lembro que eu fiz questão de estar na escola na hora da abertura. Eu saí às 5 da manhã de casa, de São Paulo. Tava escuro e, poxa, é uma sensação, um misto de ansiedade, de euforia. Enfim, eu fiquei muito feliz. Ao mesmo tempo dava um certo receio, porque a gente sabe da responsabilidade de estar com as crianças e cuidar do bem mais precioso de cada uma das famílias que estavam depositando uma confiança, né, sem tamanho na gente. Então, eu acho que houve um misto de tudo isso, né? Eu fiquei super ansiosa, mas ao mesmo tempo eu tinha certeza do caminho que eu estava trilhando, de onde eu queria chegar, enfim. Então, foi a realização de um sonho para mim. Então, olhar aquela escola, sabe, tudo começando a funcionar e receber as crianças, nossa, não tem explicação. Para mim foi muito legal. E o gostoso é que para vocês não para esse sentimento, né, de crescimento, porque o crescimento não é só na questão de quantidade de alunos. É assim, agora nós vamos para outra série. É formar outra turma. Agora é contratação de professores, agora ano, de outra, que tem que dar suporte para outra sala. O legal esse ano de 2022, eu estava falando com a Carol, né, que é a nossa coordenadora, que nós temos uma gratidão por ela que não tem tamanho. E os nossos pequenos que estavam no toddler, quando a gente abriu a escola em 2018, esse ano, em 2022, eles ingressaram no primeiro ano do fundamental. Então, para a gente vê o desenvolvimento deles hoje, nossa, a gente fica com orgulho, não cabe no peito, assim, a gente fica muito feliz, assim, ver o desenvolvimento deles. E assim, meu sonho é, assim, daqui 20 anos, ver meus alunos ali vindo me visitar na escola e falando assim, Miss Ju,
foi aqui que a gente começou. Eu entrei aqui em 2018 no Toddler e tô aqui com a minha empresa, enfim, não sei como é que vai, mas, gente, nesse momento eu vou falar assim, olha, é isso que eu queria, era aqui que eu queria estar. E é por isso que a gente trabalha todos os dias numa dedicação que, gente, não tem tamanho. E assim. hoje você tá... Com alegria e com entusiasmo. Praticamente você tá 100% dentro da operação. Cara, eu tô muito na operação. Ela tá 97,5%. Porque a Ju, assim, né? Eu conheço vocês. Então, a Ju advogava ainda quando vocês começaram. Eu acho que ainda você faz algo ainda. Faço. Tenho grandes clientes que são... Né, mas eu vejo no brilho do seu olhar, não de hoje, já de antes. De hoje tá aqui na minha frente falando. Claro. O carinho que você sempre falou. O Léo sempre falando que assim, a Ju agora ela se encontrou. Ela tá ali porque é um propósito. É o que você falou. No comecinho vocês brincaram, porque eu sei que é sério, de montar algo pra idoso. Então, Claro. se as pessoas começam a ter a vocação, porque as pessoas acho que tem que entender, Léo, você como consultor, você não tem que ser um expert no negócio que você faz. Mas assim, você tem que entender muito bem dele. Então, eu não preciso ser uma professora para montar uma escola, mas eu tenho que ter uma base muito grande de ser um gestor e ter um carinho por aquilo. Quando tem amor no negócio que você faz, o negócio flui um pouco mais. Eu e a Tava tá aqui no podcast, por exemplo, começou como uma brincadeira. Vamos fazer. Pegamos o amor, virou um hobby nosso. Eu quero gravar por mim, eu gravaria todo dia. A gente tá junto 24 horas, né, que a gente trabalha junto e chega aqui, vira um momento de descontração nosso. E a Tava esses dias comentou comigo que teve um episódio que foi falado que a Tava gosta de novidade. Tá? Não adianta. Então ela monta um negócio, o negócio começou a cansar, ela quer montar outro e ela fica assim. Isso nunca vai acabar a novidade pra ela. Porque cada dia ela tem uma história diferente. Eu acho que assim, a diferença se dá a partir do momento que você entende e gosta de pessoas. Tá? Então, assim, facilita muito para você ter uma visão ampla do negócio e começar a se apegar na questão do que você está fazendo como diferencial e o dinheiro acaba vindo por consequência. Né? Então, acho que tá aí a diferença. Ela até hoje não conseguiu montar a maternidade do Leozinho. O Leozinho não está na escola que ela montou, mas mesmo assim ela está acompanhando o crescimento não só do Leozinho, como de outras crianças. Que é o brilho no olhar dela quando ela virou e falou que as crianças do Toddler foram agora pro fundamental. E a Ju falava isso, era engraçado. Eu lembro quando era um projeto em 2016, porque naquele curso lá da Signa, que nós fizemos o plano de negócio. E ela falou, pô, deve ser tão legal. Às vezes eu encontro uma professora minha do fundamental ali, eu vou esses dias não, é que a pandemia tirou a gente um pouco do eixo. Mas ela pediu que eu levasse ela para a escola que ela estudou em São Caetano, né? São Caetano, professora Ivana. Foi lá encontrar a professora e tudo mais. E ela falava, eu vou ficar tão realizada se um dia eu estiver no supermercado e um aluno meu formado já me reconhecer e falar, oi, Miju, como é que você tá? Tudo bem? Lembra? Eu sou o aluno tal, eu estudei com vocês, né? Ela sempre falou sobre isso. Lá em 2016, né? E imagino que vai acontecer no futuro, né? Com certeza. E já ver essas crianças do Toddler indo pro primeiro ano já tá dando essa realização, né? Então... Gente, é uma vida, é uma história que você constrói. Acho que em tudo, no seu negócio, que nem a gente tá falando aqui de negócios, né? Então, para as pessoas acho que tem que entender que tem os dois lados, né? Tem a parte Léo e Ju, que tem um negócio e que eles trabalham com amor, e tem a parte financeira. Tem o business do negócio ali, tem onde dá o dinheiro, é o lucro, é tudo, porque é um negócio. Por isso que é uma empresa, as duas coisas, né? Então, essas pessoas entenderem, porque pra gente não tem nada melhor de quando você recebe um elogio, ou de quando você vê algo que você fez e ele tem um futuro. A Tabata mesmo fala de clientes que a gente tem pequenos, que eles vão crescendo, e a gente fala assim, eu acompanhei esse crescimento. Às vezes até não é mais clientes nossos, porque ele já chegou num ponto que ele vai para um próximo passo, no qual a gente também, às vezes, não consegue atender esse próximo passo, mas é legal de você ver. Então é gostoso o reconhecimento, né, da gente saber que isso é diferente. Olhar hoje, principalmente em Atibaia, que eu ainda me deparo com professores da minha época, é tão gostoso. Não é? Então é o que vai acontecer logo menos. E a gente vê assim, a gente tem o Dr. Lucas, né, que é o pediatra aqui da cidade, que é super nosso amigo e nosso
né, conselheiro, e ele falou uma coisa numa live que para mim marcou demais. Ele falou assim: nós somos os advogados das crianças. E assim, aquilo bateu para mim, que eu falei assim, gente, é isso, né? Sempre que a gente vai decidir alguma coisa na escola, por mais que a gente esteja passando por alguma dificuldade, a gente pensa o seguinte: o que é melhor para as crianças? O que vai ser melhor para essa criança específica? E eu falo isso para toda a nossa equipe. Quando vocês forem decidir, precisarem, né, pensar em alguma coisa, pense no que é melhor para a criança. Jamais no que é melhor para a gente, para a escola, financeiramente. O que é melhor para ela, para o desenvolvimento dela. Pode ter certeza que você vai estar tomando a melhor decisão. E esse o propósito, a premissa, princípio da nossa escola. Então, a gente segue assim, com todas as forças, e é isso que traz uma motivação para a gente, né? Esse entusiasmo, essa vontade de fazer realmente essa diferença na vida de todas as famílias, né, que estão na nossa comunidade. E eu acho que isso que a Ju está falando é uma coisa que eu acho que a gente é muito abençoado pela equipe que a gente tem. É do porteiro, a moça da faxina, a moça do financeiro, a coordenadora, porque uma escola não é só coordenador, professor e assistente. Tem toda uma retaguarda ali que, se não tiver alinhada, não funciona. E eu acho que desde o início a gente teve sorte e continua com essa sorte. Agora a equipe com 49 ou não? 40, eu acho. Acho que a gente tá por aí. Quase. Me perdi nos 45. 45, não, porque até pouco tempo atrás 45, mas contratou mais gente, em torno de 49 pessoas na equipe. E elas estão muito alinhadas. A gente percebe que, mesmo eventualmente quando a gente não está na escola, que a coisa flui e flui bem, e que eles se ajudam, sabe? É engraçado. E eu percebo que, se trouxer alguém que não está alinhado com os valores e com os propósitos, que é fazer o bem para as crianças, eles meio que começam acho que assim, não tá jogando o mesmo jogo que a gente tá jogando, entendeu? Então, a Tabata tem essa premissa, às vezes, de... Agora, né, que a gente mudou, acho que faz um ano, 2 anos, a pandemia mudou a gente. Até com o cliente, com o produto que você vai divulgar, o produto que você vai trabalhar. Se não tiver tudo encaixado, não tem por que eu pegar esse celular, eu fazer a propaganda desse celular, mas eu não gosto, eu não uso, então eu tô tentando... Não flui, né? Parece que não flui. Entendeu? Então, só que antes é o que eu falo, a Ju falou um negócio que vale muito pra mim. Antes nós trabalhávamos pelo dinheiro, né? Você pensava muito o primeiro ponto é o dinheiro. Hoje eu acho que tá mudando, as pessoas que estão conseguindo evoluir, né? Elas estão vendo que o dinheiro é a consequência, é o segundo passo. Primeiro, peraí, eu tenho um aluno aqui, então quer dizer, se amanhã um pai tiver um problema financeiro, como vários tiveram na pandemia, então isso aqui é uma peça, então desculpa, tá? Infelizmente você não consegue honrar com a mensalidade, o seu filho não pode estudar mais. Na pandemia... É o inverso, as pessoas têm que entender. Nós tivemos que customizar vários acordos e tudo mais para tentar. A gente conseguiu não demitir ninguém na pandemia, acabou pegando os recursos que eram possíveis serem pegos no governo, ou até às vezes um capital de giro com custo baixo, porque a gente conversou de não demitir ninguém, porque seria difícil essa pessoa se recolocar na área da educação. Fora a responsabilidade que a gente tem, né, do pessoal, conseguir se manter. A gente pensou muito nesse sentido também, até porque, tudo bem, a gente faz pelo propósito, mas essa parte financeira também faz parte, né? E o mundo está mudando, Ju. O mundo está mudando. Precisa administrar, porque a gente tem um pessoal dependente. Eu acho que assim, fazer com que a empresa seja financeiramente boa e rentável é importante, porque aumenta o meu nível de investimento. Então, assim, a escola é um negócio que, quando nós montamos, esquece a questão de propósito, e está muito claro que foi o propósito, o primeiro, mas aí quando você começa a analisar a questão de resultado e números, a gente sabe que é um negócio de 10 anos para começar a amadurecer, a gente colher frutos, porque é um negócio de alto investimento. Então, a gente começou o primeiro ano construindo aquele prédio que vocês sabem que foi concebido para educação infantil, com as salas de 50 metros quadrados, banheiros e tudo mais. Então, a gente construiu um prédio até complementando o início. Quando nós achamos o imóvel, a gente achou um imóvel que era um terreno, porque nada atendia às necessidades que a Maple Bear exigia. Então é um terreno e a gente constrói do zero, do jeito que é necessário ser feito. Aí, no início, na pandemia, nós fizemos aí a ampliação, que daí foi a construção de mais 2 salas e o refeitório.
Agora, no final do ano, a construção da quadra e a cobertura da A quadra. gente não sabe mais se a gente é educador ou construtor, né? Não, não, a Ju falou, é engraçado, mas os donos que a gente conversa nas convenções e tudo mais, eles falam, é um negócio de construção. Porque todo ano você tá tendo que fazer obra de ampliação, obra de melhoria, obra de manutenção. A gente sabe o que é manutenção de casa, por exemplo. Quem tem uma casa sabe o que é uma manutenção de uma casa. Imagina de uma escola. A gente foi lá esses dias, né? Até você fez um stories que a gente semana foi passada. lá. Pra gente Pra ver a quadra. é uma coisa assim. Eu falei, gente, aqui passava os carros, aqui não Era um aqui estacionamento, entrada. né? Então, pra gente que Era. conhece desde do terreno, Do vamos assim terreno. dizer, é satisfatório você ver, sabe? Porque o processo de maturação é longo, Léo. Não, mas é um desafio atrás do outro, né? Então a gente está em constante movimento. Isso vai acontecendo, é muito legal, assim. E é legal porque que eles falou. É. Então, menino, pô, tá todo mundo se formando agora, indo pro é fundamental que fala? É. Eles estão Fundamental. indo, então daqui a pouco eles estão indo Agora é Fundi 2, Fundi né? 2, é. Ensino médio. Então é diferente, você fala assim, meu, e aquilo ali, aquela criancinha que era desse tamanho correndo, agora você vê aquilo, sabe? É sensacional. Agora eu vou fazer uma pergunta sendo mãe velha, tá? Os pais, quando chegam lá na Maple, eles já estão cientes de como funciona a escola ou ele pensa porque ele já tem uma ideia formada que ele quer uma educação bilíngue pro filho? Acontece de tudo, né? Eu acho que nem todos. A gente recebe alguns pais. Tem alguns que ainda acham que é uma escola de inglês. É engraçado. Então, engraçado. tem, O pessoal do acontece, comércio, eu acho mais, isso. né? Vocês são uma escola de inglês, então acho que tem de tudo, tem de tudo. Tem pais que já conhecem a Maple Bear, ponto. Você nem conversa muito, ele só pergunta o valor e já matricula, porque ele já conhece. Tem Alguns pais... têm indicados, que também a gente não precisa explicar muito por uma indicação. Indicação de alguém. Tem pais que procuram o bilinguismo, mas quando sentam para conversar com a gente, falam, então peraí, então eu achava que bilinguismo era uma outra coisa. E aí é o que a gente explica, fala, não, aqui as matérias serão ministradas na língua inglesa. Não é que seu filho vai ficar estudando e no final do dia ele vai ter 1 hora de inglês por dia. Tanto é que em vários casos eu até recomendei, falei, olha, se por uma questão financeira às vezes não encaixa, né? Olha, escolhe uma escola que você acredita e coloca no Red Balloon, por exemplo, fazendo um merchan aqui do pessoal. Porque eu acredito nisso. Ou é bilíngue, e aí você sabe o que você está comprando, ou não é. Então a gente recebe pais nesse sentido. E é uma coisa que a gente conversa bastante, eu e a Ju, que é a questão da metodologia ser construtivista, né? Acho que até a Ju pode falar melhor sobre a metodologia da Maple Bear, porque ela é bilíngue, tá? A maioria das pessoas nos procuram por conta do bilinguismo, a gente já percebeu. Se você fizer uma pesquisa, por que você quer colocar seu filho na Maple Bear? Porque eu quero que ele fale inglês na adolescência, na juventude, que eu não falava. Isso é engraçado, né? Putz, eu sofri bastante, tive que aprender depois de velho, até hoje eu não sei, e algumas oportunidades eu não aproveitei. Se eu soubesse falar inglês fluente, provavelmente eu teria outras É oportunidades. que ainda o inglês ele é visto como garantia de colocação no mercado, né? Então, se você já faz isso desde a base, então você já está adiantando anos aí o seu filho na questão da profissão, da escolha que ele vá seguir, né? Na verdade, não é. A verdade é que eu, por exemplo, passei por algumas dificuldades de oportunidades de alguns trabalhos e eu não sou bilíngue, né? Então, eu não queria que meu filho passasse por isso. Então, essa foi uma premissa na hora que a gente escolheu a escola bilíngue para a gente possibilitar essa oportunidade para o nosso filho. E a gente percebe aí o quanto ele consegue estreitar o relacionamento, às vezes em algum hotel, alguma coisa assim, ele já consegue, né, conversar, ter amizade com as crianças. E a gente vê, né, às vezes tem alguns americanos, né, Ele já consegue ter. Ele cria um relacionamento que a gente não criaria, né? Estreitar. Coisa que a gente, não falando a língua, a criança não tem aquele véu que a gente tem da vergonha, né? De não se expressar. Às vezes você até sabe falar, mas, poxa, eu não vou me expor. E a criança não tem isso. Ela consegue já, né, estreitar, conhecer, se expor, né? Aqui... né?
Aqui em casa, enfim. o que você está falando é bem isso. Aqui em casa a Tabata sabe falar, ela entende, mas ela trava, ela não faz. Eu, coitado, eu não falo nem português direito. Mas eu vejo assim, o Murilo não está numa escola bilíngue, mas ele fez um pouco de inglês, parou, aí ele quer voltar, mas eu vejo ele cantando em inglês, por exemplo. Eu não sei. Eu não sou uma negação em inglês, mas eu vejo o meu filho fazendo isso, eu vejo a Tabata, então eu vejo que o mundo, ele mudou bastante, então o que você falou, se você colocar você falando inglês, tudo, mas hoje é batata. Outro dia a gente estava num lugar também, e ele veio falar para mim, eu conheci umas crianças e eles não são daqui, eles falam inglês. Eu falei, e você? Eu falei assim, consegui desenrolar. Simples, né? Ele falou bem assim, eu falei Para as assim, crianças é simples. poxa, que legal que é simples. Ele falou assim, a gente se entendeu. Eu falei, pô, legal isso. Então, eu vejo isso pra mim, que não tive essa base, né? Eu nunca fiz inglês, uma negação. Ver essa evolução do meu filho, ver que a Tabata estudou numa escola no qual ela teve essa base, teve um embasamento muito bom, e a gente tenta fazer isso pro Murilo. Acho que o pai que tá escutando em casa e tiver a oportunidade de fazer isso pro seu filho, faça, porque é um adianto gigantesco. Mas a gente vai desenvolvendo o nosso inglês através dos nossos filhos, né? E nós ali na escola, ainda mais do que isso, nós temos as visitas dos treinadores canadenses a cada 6 meses que eles vêm na escola. E eles dão uma lição de cidadania pra gente que é incrível. No sentido de nos acolher. Todos os canadenses, e hoje eu fico... hoje eu sou fluente. Por quê? Porque eu fui desenvolvendo na própria escola. E os canadenses, eles vêm e, poxa, a gente pode se comunicar, a gente conversa, te entendo, me explica como você acha que é. E é tão maravilhoso que você fala assim, gente, que ser humano, né? A humildade deles, né? Que me acolheu dessa forma e tá se esforçando para entender o que eu tô querendo dizer, assim. Sabe o que eles falam? Bacana. Às vezes a gente, eventualmente, sempre que eu conheço um canadense, porque é pesado, né? Porque eles ficam uma semana ou 2, às vezes. 3, né? Agora ficaram, agora ficou 3 semanas. 3 semanas. E aí depois faz um relatório e tudo mais. Nos primeiros relatórios que a gente participou, sei lá, 150 itens que ela vai debater contigo em inglês. Então é pesado para quem não é fluente, porque não é a língua principal. Você sai com dor de cabeça. E eu várias vezes falei, olha, queria te pedir desculpa pelo meu inglês. Ela falou assim, não precisa pedir desculpa, eu só falo inglês. Você fala português e ainda inglês. Aí eu falo... E é tão legal que a gente fica à vontade, sabe? Aí você relaxa, fala assim, é verdade, ela só fala inglês, eu falo inglês e português. Eu nunca tinha pensado nisso. Você pega um americano, por exemplo, um canadense, ele só fala inglês. Peraí. Você fala 2 línguas, né? Eu falo inglês e português. E você, pelo visto, deve arranhar no espanhol também, né? Pedir uma cueca-cuela, umas coisas... Não compreendo. Eu, coitado, eu sou a negação. Mas eu falo pra Tabata, mas eu sou comunicativo. Então, se soltar eu num lugar, fala eu vou até sofrer. francês. Mas vou me virar. Imagem em ação, esse horário assim, ó, ele consegue tudo. resolver Gente, olha tudo. o que é bacana, né? Não perder a oportunidade de você conhecer uma cultura diferente, conhecer uma pessoa diferente, que vai te trazer um aprendizado novo, e sempre com humildade, né? Sempre, né, aberto a um novo aprendizado. Isso é muito legal. Mas você falou uma coisa que, assim, não entrando nos méritos, mas só uma pincelada, a diferença de cultura, né? Exatamente. Porque ele te dá uma oportunidade que o brasileiro às vezes não dá pra pessoa de fora. A maioria tem mais de 60 anos, não é? A maioria tem mais de 60 anos. A gente já deve ter conhecido mais de 10. Não, uns 10, mais ou menos, porque cada hora vem... E todos são iguais. Não, e por isso que a cada dia que a gente vive na escola é um novo aprendizado e é uma admiração que a gente acaba gerando, assim, por todos ali, que é muito legal. A última que veio foi muito legal, né? E como eles são... Não, elas se envolvem, estão ali, trouxe o marido, né? Dão dicas, entram na sala de aula para conversar com as crianças. É muito legal. Como a maioria é aposentada... É muito admirável, assim. Os que têm marido, mulher, enfim, costumam trazer. Olha, eu ia ficar 1 mês aqui fazendo auditoria aqui, eu trouxe meu marido, porque ele é aposentado e tudo mais. E o último marido, acho que era foi diretor de escolas no Canadá, e ele pediu se ele poderia ficar um dia ali com a gente, a Ju. Putz, ele tava ali vibrando, né? Para um cabelo branco ali, uma experiência, vasta experiência, que eu acho que essa é o grande acerto do pessoal da Maple Bear. Eles pegaram... canadenses das antigas, aposentados, que têm um conhecimento, uma experiência absurda,
e trouxeram para auditar as escolas no Brasil, né? Então eu acho que isso é um diferencial bem legal. E a gente fala muito do construtivismo, né? Que o Léo até comentou. Da metodologia, né? Que as mesas da sala de aula, elas são dispostas de uma forma diferente. Então, a gente forma centros de aprendizagem até para a gente desenvolvendo a autonomia e independência das crianças. Então, as professoras, elas passam determinada atividade para as crianças, depois elas vão para uma outra mesa onde elas trocam experiências e depois elas ensinam umas às outras. Que é o entendimento de que ensinando nós aprendemos mais, né? E as crianças, desde a educação infantil, as crianças do toddler, elas têm o dia do brinquedo, que elas levam um brinquedinho para a escola. E às vezes a gente fala assim, nossa, né, vai levar um brinquedo para a escola, né? Bobagem. Nossa, é muito importante o dia do brinquedo para as crianças. É o momento que elas começam a desenvolver a apresentação, né? A gente nada mais está aqui fazendo do que se apresentando. Sim. Então, as crianças, mesmo as menorzinhas que estão começando a falar, elas têm que mostrar o brinquedo, falar por que elas gostam do brinquedo, né? E compartilhar com o amiguinho. Então, assim, são vários desafios em uma atividade só. E o quanto, numa brincadeira, as crianças vão se desenvolvendo. E isso vai passando de ano a ano. E, Ju, e é muito legal. Mesmo tendo toda essa rotina, você tem os turnos, né? Você tem as salas da manhã e da Sim. tarde. Não é a mesma coisa, né? Porque você tá tudo bem. Na mesma sala, os alunos são diferentes, mas a escola, sim, lógico, ela segue a rotina dela. Mas você conviver com as crianças e ver tudo que acontece é como se fosse tudo novo para você. Lógico. Um dia após o outro. Cada dia uma nova descoberta, um novo aprendizado, sem dúvida. Acho porque as crianças são diferentes, né? E a elas dinâmica é Como se diferente. comportam de manhã, Não, como se comportam à tarde. A metodologia, ela segue a mesma, os tempos ali, as atividades, elas seguem um padrão. Mas cada criança é uma criança, né? A gente tem um planejamento e cada turma vai seguindo da forma que, né, do desenvolvimento delas. Algumas crianças têm algumas habilidades diferentes das outras e a gente vai estimulando de acordo com a observação de cada uma das crianças, né? É legal. E isso que a Ju falou é um gancho legal. O modelo tradicional de educação, que era o que eu estudei, imagino que vocês também, o professor se coloca num palco, lembra? As crianças sentam uma atrás das outras e o professor fala de forma igual para todos. Então, ele não consegue customizar, entender que, de repente, a Tabata tem facilidade mais em exatas ou humanas, então ele direciona mais para ela. Então, esse era o modelo tradicional. Os centros que a Ju falou, eventualmente a professora percebe que tem crianças que têm mais facilidade na língua inglesa ou tem mais facilidade na matemática, por exemplo, e aí o que ela faz? Ela força um pouco mais aquelas crianças, porque percebe que se ela dando mais estímulo, aquelas crianças vão responder melhor. Eu até puxar. Puxa mais. Eu e o Danilo, a gente estava tendo essa conversa esses dias. É polêmica, então só vou comentar rapidamente. Não é para discutir. Mas uma coisa que deveria já ter sido mudada é a reforma educacional, né? Total. Aqui no Brasil. No Brasil. Porque... Existe um movimento, mas eu acho que demora. Demora. Por isso que eu tô falando, é uma coisa polêmica, porque assim, não é tão simples. O Leozinho falou esses dias, tinha que ter educação financeira na escola. Sim. Pô, a gente não sabe lidar com dinheiro. Tinha que ter, sei lá, empreendedorismo. Porque ele tava, mas pra que eu vou usar aquela fórmula? Aquilo que a gente se perguntava também, né? Pra que eu vou usar a fórmula de Bhaskara? Sei lá, pra que eu vou usar... sei lá. Eu sei que uma coisa muito idiota que eu vou dizer, mas eu tinha aula de informática para aprender a mexer no MS-DOS do computador, que até hoje eu não entendi o porquê que eu tava aprendendo a mexer naquilo, mas ok. Que era o que existia, sei lá. É o que existia. Windows 95. Será? Você é bem mais nova que eu. Não, escuta essa. Aí eu fui para a faculdade. Eu fiz 4 vezes DP. 4 vezes de estatística aplicada à psicologia, porque eu sabia fazer pesquisa de trás para frente, quantitativa, qualitativa, agora joga no Excel. Você não conseguia mexer. Basta jogar Excel pra ela, dá divórcio. Pedir pra mexer ela, na ferramenta. Assim, mexe, ela não gosta. E eu, até hoje, é uma coisa simples que eu vejo ainda a planilha de Excel, tá aí, tem curso para todo lado e várias áreas, inclusive na minha existe uma planilha aí de Excel que eu abomino, não vou, mas é uma coisa assim, são fundamentos básicos que
não entram na grade. Na verdade... É difícil, como o Léo falou, educação financeira. Na verdade, mudou muito, porque assim, né, a gente tem essa visão, né? O ensino tá do mesmo jeito da época nossa, né? Vocês têm uma franquia, uma outra metodologia, mas a gente volta pra cá, é diferente. O Murilo tá tendo aula de empreendedorismo, mas é muito raso, é pra falar que tem Mas ali, eu estou mas feliz tá porque legal. tem. E aí ele pegou, fez um trabalho, pediu pra me ajudar, eu ajudei e ele falou assim, pai, posso colocar no final do seu trabalho o podcast? Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, que legal. porque se eu passar pro auditório que passou, parabéns, filho, ele falou, eu vou apresentar o podcast para as pessoas que quiserem saber mais sobre o empreendedorismo, Porque se escutar o o que negócio você faz. o trabalho era de empreendedorismo, Eu falei, poxa, a visão dele, muito Escuta legal. o podcast. Ele vê o que o pai faz, o que a mãe faz, então que é um trabalho paralelo ao nosso, que é de marketing, e ele fala assim, poxa, vou aplicar isso dentro da escola porque vai ajudar alguém. Então volta do nosso começo, o propósito da questão de que todo mundo se soubesse financeiro, tá? Tiver uma educação financeira ali, saber investir, saber poupar dinheiro, saber tudo, já melhoraria. Bastante. Empreendedorismo, você empreender, o que é empreender? Não é você abrir uma loja e falar assim, opa, abrir agora eu vou ficar milionário, porque vou abrir uma escola. Resolvi abrir a escola, amanhã com a porta aberta, vai chover ali, aluno, criança aqui. Não é. Então essa base não tem. E uma outra, fazendo um adendo, o que a Tabata falou, se relacionar com pessoas. Esse eu acho que entra na frente de todo o resto. todos é a os- parte mais difícil. Fácil e difícil. Se relacionar com Se pessoas. relacionar. Que eu acho que essa é a empatia, que é a questão da resiliência, que é a questão da inteligência emocional, é você ser uma criança que, no futuro, um adulto que consegue trabalhar em grupo. A Maple Bear é muito forte nisso, eles têm que aprender a trabalhar em grupo, e aí, eventualmente, aquele grupinho que está formado e começa a rolar a panelinha das antigas, a professora vai lá e troca. Fala, ó, hoje o Danilo tá com o Danilo ficou com a Tabata a semana inteira fazendo trabalho, na outra semana trocou, você vai ter que aprender a trabalhar com a Juliana. Você vai se virar. Mas o exemplo Você que vai é se virar. judeu. Este é o meu telefone. Eu gosto dele porque eu falo com pessoas, eu Exatamente. mato a saudade porque eu falo com meu pai, falo com a minha irmã, falo com a minha mãe, falo com todo mundo que está distante de mim. Então o telefone é o seu preferido? É. Agora deixa todo mundo mexer nele e entender como é que funciona o seu telefone. O que a criança Seu brinquedo. normalmente faz? Não, é meu, né? O nosso É meu, filho então. brincava que ele levava 2 brinquedos. Aquele que ele gostava, aquele que ele queria emprestar. E aí parou, só pode levar um. E tem que ser aquele que ele gosta. Então assim, a tendência é fazer aquilo que a gente Ele montou fazia. a estratégia, ele levava o que ele não gostava, que não doía nele. Quando emprestar. alguém mexia. O brinquedo dele, foi a estratégia Imagina a dele. criança O chegando na Leozinho é escola muito assim, ó. bom. Chegando a criança na escola no carro. Deixava no banco e levava o outro. Mas, gente, eu acho que isso é autoconhecimento. Eu acho que Autoconhecimento. Olha, eu sei que eu vou sentir, vai me doer. Pra que eu vou ver meu brinquedo sendo destruído pelos meus amiguinhos, sendo Mas que eu eu acho que, posso assim, levar um que não vai me cabeça, doer. né, não Liz? pode julgar em relação a você falar assim que hoje é um egoísmo. Não, o Murilo teve uma coisa que aconteceu aqui em casa e ele desceu uns brinquedos dele e ele já automaticamente ele não desceu. Ele tá com 13 anos, né? E tinha umas crianças menores. É o Andy? Como é que lá? Os do... do- não, esses aí não saem nem da prateleira. do Toy de Story? decoro. Esses aí não esses saem. aí Era um estão ursinho até dele hoje. e ele não desceu. E eu sabia. Ele ficou... Por quê? A criança subiu lá, ele trouxe o brinquedo e falou assim, esse é meu e eu não quero que estrague. Então não é um egoísmo. Que é o dele também de bebê, de pequeno. Você então. não Ele quer- tem uma relação uma afetiva. relação com aqulo ali. Então o Leozinho sacou ótimo. Deixa eu levar Passar dois, do vou levar tempo, o que eu ele não vai gosto. conseguir desenvolvendo isso, é tranquilo, né? A gente faz parte. Não, é normal. Eu acho que você... E esse gancho da apresentação que você falou, até para não deixar passar. Eu tenho amigos de faculdade, de época de faculdade, que não passaram no TCC porque tinham dificuldade de se apresentar em público. De ir para uma banca que a gente tinha. E lá na Maple Bear, eu lembro que o Leozinho, acho que não sei, um trabalho quando ele estava no 3º ano, ele me pediu ajuda para fazer o trabalho, eu fiz. E quando ele terminou o trabalho, ele levantou a folhinha e começou a apresentar. Eu falei, mas o que você está fazendo? Não, eu estou apresentando, porque todos os trabalhos que eles chamam de projetos, né? Todos os Isso, projetos os que a gente
que a gente faz, a gente precisa apresentar. E esses dias ele pediu que eu ajudasse ele ia falar sobre as criptomoedas, né? E aí eu ajudei ele a montar, ele quis fazer o PowerPoint, né? Ele falou, sai daí, pai, porque ele queria fazer, porque eu queria, né? Eu também gosto, ele sai daí, deixa eu fazer. Aí ele fez, e depois que ele terminou, ele ligou o cronômetro do telefone, eu tenho 3 minutos para apresentar. E começou a apresentar. E isso eu acho que é muito rico para a vida adulta, a gente quando chega na vida adulta, porque vários amigos perderam oportunidades. Primeiro porque não conseguiram se portar bem numa entrevista. Segundo, que tinham que fazer uma apresentação dos números da empresa em público e o cara trava. Eu estava falando com uma professora hoje, ali no refeitório, sobre as apresentações de Dia das Mães, as apresentações. As crianças, eventualmente, as menores, travam. Eu falei, mas tem adulto aqui que se colocar na frente e subir num palco, o cara trava também. Trava também. A tecnologia tá ajudando, que no celular você manda áudio, você manda isso, você manda vídeo. Você tá começando a se soltar, porque antes você ligava uma câmera na frente da pessoa, a pessoa, pum, travava. Só ia quem tinha curso de teatro ou quem era... Curso de oração, como é que chama? Oratória, o cara se soltava, né? Ele dava uma palestra. Hoje não, hoje qualquer pessoa que aprenda fazer uma live ali, ele vai entrar no lugar e ele vai conseguir falar. Claro, no começo você dá aquela, pô, você chega ali, tem muita gente, você vê, que nem... Hoje eu e a Tal, acho que se eu assistir o primeiro episódio, a gente vê que a gente tava meio... mas depois normal, a gente vai se soltando. Vai. Porque é como um músculo, né? É só praticar. É só praticar. É treinável. É muito treinável. Você continua fazendo. A Tabata hoje, eu falo pra ela tem uma facilidade. Ela pega o celular assim, ó. Flá, e grava uns stories, alguma coisa, e solta. Eu falo assim, mas do nada. Ela como se... claro, cada um tem sua habilidade. É o dom dela. Né? Então ela desenrolou isso muito rápido. Parabéns, amor. Muito obrigada. Agora, senhor Leonardo. Sim. Por que as pessoas devem escolher Maple Bear? As pessoas que eu digo os pais. Olha, a gente quando escolheu, a gente não sabia o que aconteceria. Foi recomendada por uma amiga nossa, que era professora da Maple Bear de Moema, se eu não me engano. Ou seja, assim, como vocês perguntaram no primeiro momento, muitas pessoas não conhecem o bilinguismo, não conhecem o construtivismo, não conhecem essa metodologia. E eu vi dentro de casa a evolução do nosso filho sendo preparado para o mundo futuro. Porque eu não tive coragem de colocar o nosso filho na escola que eu estudei. E que eu achava que era uma escola excelente lá do nosso bairro, uma escola de padres e tudo mais. Porque eu acho que se ele estudasse num modelo tradicional, ele não estaria preparado para esse mundo tão diferente que está atualmente e que ficará, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Se a gente teve essa evolução nesses últimos 10 anos, dessas mudanças que aconteceram, que seja o Uber, que seja iFood, que seja criptomoeda, essa onda nova... O que vai ser para frente? Então, daqui mais 10... Se a gente não preparar as crianças para, primeiro, o bilinguismo legal, vai conseguir se comunicar em qualquer lugar do mundo. Segundo, está preparada a ser uma criança criativa, uma criança que sabe trabalhar em grupo, que é colaborativa, né? Uma criança que consegue fazer um projeto, buscar um projeto. A Maple Bear fala muito sobre isso. A gente incentiva a criança a buscar o conhecimento. Eu acho que vocês lapidam habilidades. Na verdade, assim, a gente tem as informações estão no Google, né? É só a gente dar um Google ali que a gente acha todo e qualquer tipo de informação. Agora, a iniciativa de você encontrar essa informação, a curiosidade, a criatividade, a resolução dos problemas, eu acho que isso vai muito além dessas informações, porque... eu estudei em escola apostilada, né, que a gente tinha aqueles livros gigantes que a gente precisava ler, e é muito cultural também a questão da forma de avaliação que a gente tem, né, que a gente teve na nossa época. Era diferente. Eu fiz a prova da OAB, e aí a prova de múltipla escolha. Eles colocam o texto da lei e colocam uma vírgula ou não, as nossas conhecidas pegadinhas, porque a gente... as provas são feitas para você errar. Na verdade, não para testar o teu conhecimento. Não, é decoreba. Em que ponto está isso? Porque até que ponto está te avaliando realmente? Tá vendo quanto você aprendeu ou não? Acho que não faz sentido, né?
Então, é por isso que, assim, a gente acaba não acreditando e mais do que isso, a gente decorava a tabuada. Sim, era decorável. Pra quê? Tabela periódica, a gente decorava. Pra quê? No dia seguinte, você faz a prova, no dia seguinte não lembrava absolutamente nada. Você não aprendeu, você decorou pra Então, assim, é diferente. É prova. diferente o que a gente entende de um conhecimento, de construir esse conhecimento, de acessar esse conhecimento, de interpretar um texto, de ter prazer numa leitura, né? Em construir um raciocínio lógico, em desenvolver tua criatividade. Isso é tão rico, né? É diferente. Então, é por isso que eu fico tão entusiasmada e acho tão linda a metodologia da Mapleberry. Você vê, começou por causa de um bilinguismo, mas depois a gente entrou numa imensidão de informações e de planos aí totalmente diferentes. Como acende a Ju, né? Não é? Ah, ela gosta, Acende. né? Se colocar mais lenha, ela pega fogo. Não, e é engraçado, a gente percebeu isso até como casal, desse brilho no olho que veio, sabe, por conta da escola. Não que a Ju sempre foi uma profissional muito dedicada, que trabalha muito sério e que gosta que ama o que faz. Mas aí ela achou um negócio que ela amava mais ainda, entendeu? Então, que tinha alinhamento com o propósito, que tinha realização pessoal e profissional. Então, eu acho que isso eu sempre falo até para os pais que visitam, que é um projeto da Ju de vida, sabe? Eu entrei junto com ela, eu dou todo o suporte, mas não adianta, o coração da escola é a Ju, é ela que é a espinha dorsal ali, entendeu? Eu só tô ali como coadjuvante. Você se encontrou, eu acho que... É muito amor, gente. É muito amor. É incrível. Eu cheguei a uma conclusão. Tudo que a gente faz com amor, o sucesso ele vem muito... Não vou falar rápido, mas ele vem muito mais construtivo pra você. Porque você visa uma coisa que ela não tem um fim. Então, não é assim, hoje eu fui na escola, você não vai trabalhar de saco cheio. Claro, todo mundo tem problema. Sim. Só que aquilo te faz sentir bem. Então, quando você faz uma coisa que faz você se sentir bem, que nem um professor, por exemplo. Hoje, não sei, mas na minha época, o professor dava lá 300.000 aulas, às vezes ele entrava numa sala, não era aquele negócio, que nem você comentou, não era aquele negócio de você fazer uma pergunta pro professor. Não. Você tinha que ser o batidão. Hoje é diferente. Então, quando você, Ju, que chega na sua escola e pra você cada dia é uma novidade, cada dia tá acontecendo uma coisa, e esse brilho, esse fogo que você fala assim, quer coisa melhor? Vendeu a Mapleberry pra qualquer pessoa que estiver escutando. Não, e a equipe tem que ter amor também. Eu falo isso para as professoras, para as assistentes, para quem trabalhar com educação, trabalhar com as crianças, é muito intenso ali, são algumas horas que é muito intenso, que chega a desgastar as professoras fisicamente, tá? Porque é muita atenção, Então, assim, se não amar o que faz, não aguenta. Passou pela minha cabeça quase vontade de ter outro filho só pra matricular na escola? Não, achei que era o meu currículo. Você sabe que tem mães, às vezes, mães e pais que às vezes visitam e falam, nossa, dá vontade de voltar a ser criança para estudar numa escola, porque percebe aquilo que a gente não tinha na nossa época, né? Aquele meio que parece um militarismo, um negócio meio todo mundo igual, sabe? Mas eu cheguei semana passada lá sorrindo e fui embora assim, né? Porque é tão lindo de ver. Não, gostoso. Vocês foram, tava um movimento acontecendo, as crianças andando e a professora cantando para ir cantar o hino e indo pra quadra. Vocês viram tudo acontecendo ali. Foi legal. Eu acho que... Dá um gás. Outra coisa que a gente faz também, que eu sempre comento, a gente gosta que as famílias vão nos visitar quando tá tudo acontecendo. Porque não às tem vezes... horário, né? Não, assim, não tem. Só pode de tal horário a tal horário, né? Não tem esse negócio. A gente vai preparar a equipe porque vai receber visita. Não, te coloca aqui dentro, a operação é essa. Não, e a gente abre mesmo a porta da sala, tendo aula, e aí o pai, às vezes, que não conhece, não precisa abrir a porta, fala, aqui os canadenses vêm aqui, eles entram, sentam, então as crianças estão... E é engraçado, você entra, mas não fica aquela algazarra, né? Tipo, na nossa época, quando alguém abria a porta, parava. Era ótimo, 5 minutos, né? Fica 5 minutos, fica mais 5 minutos falando com o professor aí que a gente tá matando aula. Então a gente faz questão de que as pessoas ou as famílias interessadas vão nos visitar no momento que está acontecendo. A gente eventualmente teve que fazer no sábado, porque o pai não podia, a mãe não podia, mas não é igual. Você mostrar uma escola
vazia ali, você mostra só os móveis, o ar-condicionado. Manda foto. Você mostra a quadra. Mas você mostrando em pleno funcionamento é top. É ótimo demais. Algum recado? Matrículas estão abertas? Como é que funciona Hora do agora? merchan? Vamos lá pra Não, gente assim, ir para os finalmente? Sempre tem as épocas de matrículas, mas é engraçado que todo ano, todo mês, toda hora a gente tem recebido, principalmente dos pequenos, né? Porque a volta da pandemia, eu acho que muitas famílias que não tiveram crianças que nasceram na pandemia, né? Então, estão avaliando como se fosse a primeira escola. Então, a gente tem recebido, a gente está sempre de portas abertas ali para receber as famílias a hora que for, né? É o que a gente sempre fala na escola, né? A gente não sabe o que nossos filhos serão no futuro, mas dá oportunidade para que eles tenham acesso ao melhor da educação e o que está mais atualizado hoje em dia. Poxa, a gente vai viver nessa dúvida, né? Se a gente consegue, se a gente tem essa oportunidade, por que não? Então, acho que... Tanto é que nós não mudamos para cá. trabalha O Leozinho está no Year 6, está no 6º ano. Os pais até perguntam, mas teu filho... Você mora em São Paulo? Sim. Mas por quê? Porque o nosso filho está na metodologia que a gente mais acredita e a gente não vai trocar. Eu não vou trocar. Então, é melhor a gente se sacrificar, eventualmente vir para cá. E nunca vai ter a turma dele, porque o ano que vem vai por Year 7, a gente vai estar no Year 4. Então... E acho que mais do que tudo, em que pese ser uma franquia, acima de tudo a gente tem os nossos propósitos, né? Os propósitos dos fundadores, a cultura que a gente tem na escola. E eu sempre falo para os pais que vêm visitar a gente, falo assim, gente, vejam se os princípios e os propósitos da escola estão alinhados com os de vocês, porque eu acho que isso é o fundamental. É a diferença do valor e toda preço. a diferença, porque, poxa, é a comunidade que você vai conviver, que você vai colocar teu filho ali, você vai se submeter a conviver, a conhecer as famílias. Então, assim, isso é muito subjetivo, mas é muito importante. Porque você vai na festa do amiguinho do seu filho, eu vejo as mães, poxa, as famílias que criaram uma amizade, a gente percebe, o pessoal vai viajar junto e a gente fica tão feliz de ver o pessoal criando essa amizade mesmo, né? É muito legal. É o conceito de comunidade, né, Ju? Isso vai passando para as crianças e a gente vai deixando o nosso legado. Gente, olha que coisa bonita, não é? Olha que papo gostoso e que a gente consegue encaixar várias coisas dentro de um tema de empreendedorismo, porque não deixa de ser, Sim. de negócios, mas de uma vida, que é o que a Tabata fala muito pra mim, né? A Tabata me mudou, o Léo sabe disso, eu tô deixando um pouco de ser cabeçudo, mas é uma questão de princípio, Ju, você falou tudo. Você tem um propósito e acho que a gente encerra de uma maneira que não é vendendo o seu peixe, mas é falando de um lugar tão legal, de uma maneira tão bonita que você vê assim, poxa, é a diferença de valor e de preço. Procure o que encaixa o seu filho, sabe? O que encaixa pra você, o que você pode fazer, porque o futuro tá na mão deles, né? Sem dúvida. E na hora eu falo para eles, olha, você já conheceu outra escola? Vai conhecer. Vá conhecer. É muito importante, né? Faça as melhores perguntas, entenda, conheça todo o pessoal da escola, toda essa comunidade que é o que vai fazer sentido e vai estar no dia a dia do teu filho, né? Eu sei o quanto é difícil, eu já passei por isso, né? O quanto é difícil tomar essa decisão, não é simples. É por isso que é engraçado, a gente até não... Por isso que a gente nem força, né? Por favor. Não, é uma coisa que a gente... no seu tempo. O pessoal da área de vendas costuma ser um pouco mais agressivo. Às vezes você vê o pessoal, você tem que fazer o follow-up, você tem que ficar em cima. Eu e a Ju, a gente conversa. A pessoa veio até nós, a gente faz questão de que vá visitar, de que, de repente, se puder ter uma forma de ter visitado outras escolas para conseguir ter uma comparação, entendeu? Eu acho que é importante. Mas a gente não força porque não é vender um produto. Não, na verdade, é um projeto de vida, que não é um negócio assim. Então, às vezes a mãe fica em dúvida, eu falei, olha, não esquenta, traz o seu marido aqui no final de semana, a gente sempre fala, traz o seu filho aqui. Isso mesmo. Então você veio, você gostou? Legal. Será que ele vai gostar? Traz ele aqui, no dia que estiver funcionando, a gente... Aquela sensação de quando você vai conhecer uma casa nova, você chega, né, e fala assim, é aqui.
sabe? Tem que ser assim. É esse o sentimento que a gente quer gerar Bom, nas meus famílias. pais, nas escolas que eu estudei, foram 2, meus pais, eles... Eu escolhi escola. É aqui que você quer Você escolher? É gostou, aqui. se sentiu bem? Então, aí, ok. A gente também não amarra teve erro. contrato. Pode acontecer. Não se adaptou. Devolve todo o dinheiro, paga os uniformes. Porque a gente... é o que é melhor para Pra criança. Criança. Mas é um negócio que todo negócio ele tem a parte do dinheiro, porém vocês não visam isso. Tá? Acho que a gente falou no podcast inteiro. Então, ó, o Léo falando isso agora, e pra quem tá escutando, fala assim, pô, trouxe aqui, não deu certo, eu devolvo o seu dinheiro. Acabou. O contrato. Não tem multa, eu não acho tem que hoje nada. contrato é uma coisa assim que é pra amarrar uma pessoa a fazer ou continuar fazendo o que ela já não quer mais fazer. É o que eu vou falar pra mim, pelos meus clientes. Eu tenho os clientes que querem estar comigo. Os que não querem estar, infelizmente, eu vou ter controle? Sim, tá Acontece. certíssimo. Então, E se tem quer que ser um estar, negócio Você bom, ótimo. porque você depois ele punir o pode cara que quer ir voltar. embora. Pô. É assim, olha, se você for embora, eu vou te punir. Segundo a cláusula X, Y, Não, sei não. o Tem que quê. ficar mais tanto tempo, porque você tem que enfim. fazer E isso. pode Ok. ir, pode voltar, pode acontecer tanta coisa de gente que muda de cidade, volta pra cá, então até é muito Ou dinâmico. indica alguém, fica sabendo, eles falam a respeito, por que não deixar, né, uma impressão positiva e não negativa, É isso né? aí. É isso aí. É isso. Bom, Ó, visitem no Instagram, @MapleBarAtibaia, enfim. Aí lá você entra no WhatsApp, vai pro site, marca a visita, enfim. Vai buscar lá o Léo e a Ju para conversar com eles. Por favor. Estaremos felizes. A gente e até quando contentes faz visita, a gente se recebendo. passa, né? Nossa, Ai, uma eu hora e adoro. pouco, fala bastante, porque a gente fala com tanta paixão pelo negócio que às vezes acaba estendendo. É uma visita que era pra durar meia hora, demora 1 hora, aí ela conta alguma Não, eu história. acabo perguntando quanto tempo a família tem. Quanto tempo pra você tem? visitar. Se for meia horinha, vai ser meio Ainda corrido. mais depois nesse período de pandemia que a gente ficou mais carente ainda, né, Léo? Então a gente acabou falando um pouquinho mais, além da eu conta. tenho, acho que eu sou assim, O né, Danilo tá amor? carente até hoje. Eu sou carente, eu acho. Se eu não vou cortando aqui, Ele o Danilo vai, embora, vai, vai vai. embora. Ah, mas é um prazer, é gostoso, né? É ótimo, mas vamos lá? pro Bora finalmente? Léo, quer colocar mais alguma coisa? Ju, você acha que faltou alguma coisa? Quer passar algum recado? Ai, olha, gente, eu acho que foi uma oportunidade para falar um pouquinho da nossa história, passar um pouquinho dessa paixão, desse amor que a gente tem, da dedicação, que a gente não são só flores, né, gente? A gente também acaba sofrendo bastante, mas assim, o que nos move realmente é esse prazer, esse amor pelo negócio e pelo desenvolvimento das crianças. Então, quero agradecer a vocês por essa oportunidade de expor um pouquinho da o nossa espaço é história. de vocês. Bom, eu acho que não poderia encerrar sem agradecer nossa equipe maravilhosa, porque no dia a dia quem faz a coisa acontecer são eles, tá? E reforço em todas as atividades, não, em todas as áreas, da portaria, para faxina, para alimentação, para o financeiro. Então acho que não teria como a gente não reconhecer essa equipe maravilhosa que tem feito a gente crescer e tem cada vez mais se dedicado e fazendo parte daquilo. A gente percebe, a gente tem criado alguns espaços para eles ficarem ali. E eu gosto quando vem alguma professora e vem me pedir, dá para colocar aquela rede que está lá atrás, hoje me pegaram, dá para colocar aquela rede que está lá atrás aqui para frente. Então eles se sentem em casa, e eu acho que era isso que a gente queria, que eles se sentissem em casa e que aquilo é deles também, porque daí eles trabalham com amor e precisa, para trabalhar com as crianças, não dá para ser diferente, entendeu? Então, mas era agradecer a nossa equipe aí. Muito bem, parabéns. A gente que Faço agradece. minhas suas palavras, Léo. A engrenagem, ela só gira se eles estiverem interligados, Com certeza. né? Sim. Com certeza. Então, A isso gente É um só time, tá lá, né, Léo? a gente É só tá uma lá máxima. para estar junto, para conduzir algumas decisões, mas no dia a dia a coisa flui porque eles estão lá. E a gente compartilha todas as decisões, né? A gente faz todo mundo, né, decidir junto com a gente. Então, acho que isso é muito importante também. Vocês são pessoas maravilhosas, então eu acho que pela amizade que eu tenho com vocês, pelo conhecer vocês, acho que trabalhar com vocês não muda muito não. Deve ser essa energia que vocês têm e as pessoas que estão lá e compram essa ideia e são pessoas que fluem a energia igual a vocês, a certeza que vai dar certo é grande. É, diversão total. Bom, vou começar aqui pelo meu Instagram,
né? Porque da Maple Bear eu já falei para vocês. Então, @tasantarosa no Instagram, não esquecendo também do O Acordo Podcast. Estamos nas principais plataformas de áudio, toda sexta-feira, 7 horas da manhã. E no YouTube, ao meio-dia, sextas-feiras. E você, meu bem? Eu sempre aqui, sentadinho, fazendo o meu papel nesse podcast. Temos que encerrar. Desculpa cortar, eu mesma já cortando. A gente tinha que encerrar falando inglês. Ah, vamos? O que você... Quem falou? Bye? Bye. Calma. See you soon. See you soon. See you tomorrow. Pronto, eles falam... Depois a gente coloca na edição. Vini, você coloca pra mim na edição depois, por favor? Eu falando inglês. Aí fica fácil. É igual lá na escola. Fala see you tomorrow, tá bom já. Sei lá o que eu falo. Então, no Instagram, como te acha? No @DanContesini. Então, pronto. É isso. Mais uma vez eu quero agradecer vocês. Quero agradecer Obrigado. aos nossos apoiadores. Quero agradecer o senhor Vinícius. Muito obrigado, meu Valeu, bem. Vini. Obrigado. Valeu, Vini. E até a próxima, meu povo. Obrigado, até lá. galerinha. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Obrigada. Tchau, tchau.